Boa noite. Vou começar aqui a apresentação do trabalho de tema gases de combustão em caldeiras, ok? Que Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica do Cabo de São Agostinho, data 29 de abril de 2022, integrante dos grupos, né? Temos Eduardo de Oliveira, Elvis de Almeida, Jéssica Mello, Lorena Lins, Marcelo Souza e Pedro Valença. Professor responsável pela caldeira, temos Felipe Orlando Centeno Gonzalez, curso de Engenharia Mecânica e disciplina, como já falado, de caldeiras e fornos. Começando aqui como tema inicial, temos, no caso a gente vai falar um pouquinho, apresentar, né, a resolução CONAMA de 382, de 26 de dezembro de 2006. Dando início aqui ao tema geral, né, que ela estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, ok? Vamos detalhar cada anexo desse tópico, ok? Da CONAMA. Vamos lá. O anexo 1. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível. O tópico 3, né, que diz respeito a estabelecidos os seguintes limites máximos de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível. Temos aqui a potência térmica nominal, que é medida em megawatts. Temos aí o material particulado, enfim, os elementos dessa tabela, né? Para a potência nominal, no caso menor que 10 megawatts, temos aqui para 300, né, de material particulado, temos 1.600 de dióxido de nitrogênio e 2.700 de dióxido de enxofre. Não tenho certeza se eu falei dióxido de nitrogênio, mas enfim, posso ter falado monóxido por engano, mas é dióxido. Continuando, temos entre 10 e 70, né, de megawatts, temos 250 de material particulado, 1.000 de dióxido de nitrogênio e 2.700 de dióxido de enxofre. Mais de 70 megawatts, temos 100 de material particulado, 1.000 de dióxido de nitrogênio e 1.800 de dióxido de enxofre. Para sistemas com potência de até 10 megawatts, poderá o órgão ambiental licenciador aceitar a avaliação periódica apenas de monóxido de carbono, sendo que, neste caso, o limite máximo de emissão de espolante será de 80 mg por normal metro cúbico. O anexo 2. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de combustão externa de gás natural. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural. A potência térmica nominal, menor que 70 MW, temos 320, né, da medida do dióxido de nitrogênio, e maior ou igual a 70 para 200 de dióxido de nitrogênio. O anexo 3. Diz respeito a limite de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de combustão externa do bagaço de cana-de-açúcar. O tópico 3 ele detalha o seguinte: ficam estabelecidos na tabela seguinte os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de combustão externa de bagaço de cana. Menor que 10 megawatts de potência térmica nominal, temos 280 de material particulado e não aplicado, no caso, para, a gente já sabe o que. Entre 10 e 75 de megawatts, temos 230 de material particulado e 300 de dióxido de nitrogênio. Maior que 75 megawatts, temos 200 e 350 respectivamente. Continuando aqui no anexo 3. Para sistemas com potência de até 10 megawatts, poderá o órgão ambiental licenciador aceitar um monitoramento periódico apenas de monóxido de carbono, sendo que, neste caso, o limite máximo de emissão para este poluente será estabelecido na seguinte tabela. Até 0,05 megawatts, 6.600 de monóxido de carbono.
6.500. Entre valores maiores que 0,05 é igual a 0,15, temos 3.250 e assim sucessivamente, como dá para ver na tabela. O anexo 4 limita a emissão de poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir de combustão externa de derivados da madeira. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão de derivados da madeira. Temos aqui a tabela, menor que 10 megawatts, temos 730 de matéria particulada, não aplicado, no caso do dióxido de nitrogênio, entre 10 e 30, 520 de matéria particulada, 650 de dióxido de nitrogênio, entre 30 e 70 temos o valor de 260 matéria particulada e 650 de dióxido de nitrogênio, e assim sucessivamente. O monitoramento periódico do monóxido de carbono, nesse caso, o limite máximo de emissão para este poluente será estabelecido na seguinte tabela. Aqui, tabela a seguir. O anexo 5 diz respeito ao limite de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de turbina de gás para geração de energia elétrica. Ficou estabelecido os seguintes limites, aquela coisa que a gente já sabe, por turbinas, no caso, geração de energia elétrica por turbinas de gás. Turbina por tipo de combustível, temos gás natural, temos 50 de dióxido de nitrogênio, 65 de monóxido de carbono e não aplicado para dióxido de enxofre e matéria particulada. Combustíveis líquidos, temos 135 para o dióxido de nitrogênio, temos não aplicado para monóxido de carbono e assim sucessivamente com o dióxido de enxofre e 50 para material particulado. Temos aqui o anexo 6. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de refinaria e petróleo. Ficam estabelecidos os limites para poluentes atmosféricos, né? Não lá seguindo coisa justamente para refinarias de petróleo. Forno e caldeira queimando gás de refinaria. Temos essa tabela aqui, ok? E no tópico 2 também temos essa tabela justamente detalhando, limitando, né, a emissão de poluentes, no caso proveniente de processos de refinaria de petróleo. O anexo 7 diz respeito à fabricação de celulose, né, limitando também essa questão da emissão de poluentes, ok? Temos o 8, né, o anexo 8, que ele diz respeito à emissão de poluentes para, no caso, proveniente de processo de fusão secundária de chumbo, né? Aqui temos estabelecidos, né, a seguir os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processo de fusão secundária do chumbo. Desculpa, passei direto. Temos essa grande tabela que detalha justamente a emissão com o elemento chumbo, ok? Prosseguindo, temos o anexo 9, que diz respeito ao emissão de poluentes para processos ligados ao alumínio primário, ok? Aquela coisa toda. Vamos lá, seguindo. O anexo 10 limita também a emissão para poluentes atmosféricos provenientes de fusão provenientes de fornos de fusão de vidro, ok? Temos aqui uma tabela que fala sobre tudo isso detalhando. O anexo 11 limita, né, a emissão de poluentes justamente processo industrial ligado ao cimento Portland. O 12, no caso, fertilizantes, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico. A tabela aqui que detalha tudo isso, longa. A tabela 2 também tem uma segunda parte sobre isso. O anexo 13 diz respeito à emissão de poluentes nas indústrias siderúrgicas integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro. Fica aqui definidos os limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados nas indústrias siderúrgicas integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro. Continuando aqui com o nosso próximo integrante. Agora eu vou falar sobre a resolução CONAMA número 436, de 22 de dezembro de 2011.
Essa resolução estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 2 de janeiro de 2007. No anexo 1, fala que os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível. No tópico 3, fica estabelecido os seguintes limites máximos de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de óleo combustível. Aí temos aí a potência térmica nominal, o MW. Do lado tem o material particulado. Em seguida, o NOx, que é o NO mais o NO2, sendo expresso em NO2. E o SOx, que é o SO2 mais SO3, sendo expresso em SO2. Os limites estabelecidos nessa resolução não se aplicam a fontes de combustão a óleo localizadas além do mar territorial brasileiro, cujas emissões não atingem significativamente as comunidades. No anexo 2, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de gás natural. O anexo 3, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de biomassa de cana-de-açúcar. Ficam estabelecidos na tabela a seguir os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de biomassa de cana-de-açúcar. Embaixo tem a potência nominal, o MP e o NOx. Para sistemas com potência de até 10 MW, poderá o órgão ambiental licenciador aceitar um monitoramento periódico apenas de monóxido de carbono, sendo que, neste caso, o limite máximo de emissão para este poluente será estabelecido na seguinte tabela. No anexo 4, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão externa de derivados de madeira. No tópico 3, ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da combustão de derivados de madeira. Então tem a potência térmica nominal, o MP e o NOx. O 3.1.1, o monitoramento periódico de monóxido de carbono. Neste caso, o limite máximo de emissão para esse poluente será estabelecido na seguinte tabela. Tem a potência terminal e o CO. O anexo 5, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de turbinas a gás para geração de energia elétrica. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos oriundos de processos de geração de energia elétrica por turbinas a gás. Temos aí a tabela 1, turbinas com potência maior que 100 MW. Tem a turbina por tipo de combustível, tem um gás natural e o combi auxiliar líquido, o NOx, o CO, o SOx e o MP. Na tabela 2, turbinas a gás com capacidade menor que 10 MW que estejam em empreendimentos nos quais o somatório total de geração elétrica for superior a 10 MW. Turbina por tipo de combustível, tem um gás natural, combinação auxiliar líquido e tem os limites de emissão. No anexo 6, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de refinarias de petróleo. Ficam definidos os limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados nos processos de refinarias de petróleo para fontes instaladas ou com licença de instalação requerida antes de 2 de janeiro de 2007, conforme listados a seguir: fornos e caldeiras queimando gás de refinaria, unidades de craqueamento catalítico fluido, unidades de recuperação de enxofre, conversores de amônia e nitrogênio. Ficam estabelecidos os limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de refinarias de petróleo, conforme os itens a seguir, discriminados por tipo de fonte. O primeiro, fornos e caldeiras queimando gás de refinaria, tem a potência, a MP e o SOx. Unidades de craqueamento catalítico fluido, caldeiras de monóxido de carbono ou recuperadoras dos gases de regeneradores, MP, SOx e o NOx. Unidade de recuperação de enxofre, URE. As UREs devem atender durante todo o seu ciclo de vida uma eficiência de recuperação mínima de enxofre, de acordo com a tabela a seguir.
Temos aí a eficiência, o RE com 2 estágios e o RE com 3 estágios. Conversor de amônia vai mostrar a eficiência e o NOx. O anexo 7. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de fabricação de celulose. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de fabricação de celulose. Vai mostrar o equipamento, o MP, o ERT, o SOX e o NOx. O anexo 8. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de fusão secundária de chumbo. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados em processos de fusão secundária de chumbo. Vai mostrar aí os processos como recuperação de chumbo, refino de chumbo, produção de óxido de chumbo, produção de gases de grades para baterias, linhas de produção de montagem de baterias, preparo da massa, apastamento, moinho de óxido, enchimento de placas, produção de sais de chumbo, soldas de chumbo e os banhos de chumbos. Do lado direito tem os limites de emissão. MP, o SOX e o PB, que é o chumbo. O anexo 9. Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos da indústria de alumínio primário. Ficam estabelecidos nas tabelas a seguir os limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de produção de alumínio primário existentes. Na tabela 1, limites de emissão para fábricas de alumínio primário com capacidade de produção acima de 120.000 toneladas por ano. Aí tem as fontes de emissão com as suas respectivas unidades de medidas. Então, forno de calcificação, sala de cubas, forno de cozimento de ânodos e a total da redução. E do lado direito tem os limites de emissão, o material particulado da MP e o fluoreto total. Na tabela 2, limites de emissão para fábricas de alumínio primário com capacidade de produção igual ou menor que 120.000 toneladas por ano. Tem as fontes de emissão com suas unidades de medida e os limites de emissão, o material particulado e o fluoreto total. O anexo 10, limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de fornos de fusão de vidro. Ficam estabelecidos na tabela abaixo os seguintes limites de emissões atmosféricos provenientes de fornos de fusão de vidro. Então, ele é dividido pelo tipo, a classificação e a sua unidade de medida. O tipo, a gente vai ter o particulado, o NOx e o SOx. A classificação, receita soda cal, receita borosilicato, receita chumbo e outras. Isso aí tudo no particulado. No NOx tem o vidro claro, que é um incolor, o doméstico, plano, embalagem, especial lâmpadas, especial fibras de vidro, isolantes e isoladores elétricos, vidro colorido, doméstico, plano e a embalagem. E no SOx tem um combustível, que é o gás natural, combustível, óleo combustível. Anexo 11. Limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes da indústria do cimento Portland. Ficam estabelecidos os seguintes limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de produção de cimento. Os equipamentos, que é o fornos de clicker sem coprocessamento, fornos de clicker com coprocessamento, resfriadores de clinker, moinhos de cimento, secadores de escória e de areia e ensacadeiras. Tem a matéria particulada e o óxido de nitrogênio, representado como NO2. Anexo 12. Limites de emissão de poluentes atmosféricos gerados na produção de fertilizantes, ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido fosfórico. Nos casos de produção de fertilizantes e da produção de ácidos, o somatório das taxas de emissão, expressas em kg de poluentes por tonelada de produto ou por tonelada de P2O5 alimentado, das chaminés e dutos de cada unidade de produção deve atender em conjunto ao respectivo limite de emissão estabelecido. Na tabela 1, limites máximos de emissão para fontes fixas existentes nas unidades de fabricação de fertilizantes. Então temos aí as unidades de produção, que é os misturadores, o beneficiamento concentrado fosfático, fertilizante fosfato, fertilizantes fosfatados, fertilizantes nitrogenados. As fontes de emissão, misturados, peneiramento, transferências, secagem, moagem e transferências, acidulação, granulação, classificação e transferência, neutralização, amoniação, granulação, secadores e resfriadores, classificação e transferências, evaporação, granulação e perolação, secadores, resfriadores, classificação e transferências. Tem a amônia, os fluoretos totais
e a matéria particulada. Na tabela 2, limites máximos de emissão para fontes fixas existentes na fabricação de ácido sulfúrico. Vai ter a unidade de produção, a fonte da emissão, o SO2 e o SO3. Tabela 3, limites máximos de emissão para fontes fixas existentes na fabricação de ácido nítrico. Vai ter a unidade de produção, as fontes de produção e o NOx, representado como NO2. Na tabela 4, limites máximos de emissão para fontes fixas existentes na fabricação de ácido fosfórico. Vai ter a unidade de produção, fontes de emissão, fluoreto total e a matéria particulada. Anexo 13. Limites de emissão para poluentes atmosféricos gerados nas indústrias siderúrgicas, integradas e semi-integradas e usinas de pelotização de minério de ferro. Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos gerados em indústrias siderúrgicas integradas e semi-integradas. Aí ele vai mostrar as unidades de produção, as fontes de emissão, matéria particulada, SO2 e o NOx e a porcentagem de O2. Deveriam ser atendidos os limites de emissão estabelecidos neste anexo para cada parâmetro das fontes de siderúrgica conforme prazos em anos definidos a seguir. Vai mostrar a unidade de produção, as fontes de emissão pontual e os parâmetros IMP, SO2 e o NOx. Anexo 14. Determinação a serem observados para a realização do monitoramento das emissões atmosféricas e na elaboração de relatórios de monitoramento. As fontes emissoras de poluentes atmosféricos deverão contar com a infraestrutura necessária para a determinação direta de poluentes em dutos e chaminés, de acordo com metodologia normalizada ou equivalente aceita pelo órgão ambiental licenciador. O monitoramento das emissões poderá ser realizado por métodos descontínuos, amostragem em chaminé, ou contínuos, monitores contínuos, em conformidade com o órgão ambiental licenciador e atendendo necessariamente aos critérios estabelecidos nesse anexo. As análises laboratoriais deverão ser realizadas por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação mútua no qual o Inmetro faça parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão ambiental licenciador. Boa noite, me chamo Elvis Bruno Machado de Almeida. Vou falar sobre um dos tópicos do trabalho que estamos fazendo sobre caldeiras. Vou falar um pouco sobre sistema de vapor e meio ambiente. Vou começar com uma definição básica sobre o que é poluição do ar. São os impactos ambientais gerados pela queima de combustíveis no meio aéreo e derivam da disposição e dispersão de poluentes atmosféricos. Abaixo tem alguns requisitos para que seja definido como uma poluição. Deve prejudicar a saúde, criar condições adversas às atividades sociais, afetar desfavoravelmente a biota e afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Dando seguimento aqui, de acordo com a norma NBR 8969, criada em junho de 85, a poluição do ar é a presença de um ou mais poluentes atmosféricos. Esses poluentes atmosféricos são definidos como toda e qualquer forma de matéria ou energia que, segundo suas características, concentração e tempo de permanência no ar, possa causar ou venha a causar danos à saúde. Então essa é uma definição bem prática e não precisa ser tão explicada assim. Vou falar um pouco sobre os produtos emitidos no processo de combustão. Esses produtos são alguns gases, né, completamente isentos de cheiro, odoríferos. O gás, temos assim, aqui também poluições como poeira, também constituídas por partículas, né? Temos a fuligem também, que é o resultado de produtos com dimensões bem reduzidas. Dando prosseguimento aqui ao assunto, eu vou falar um pouco aqui mais sobre a concentração dos produtos emitidos, a diversidade de comportamento dos inúmeros projetos de geradores de vapor, seja quando a sua própria concepção construtiva ou pelo processo de combustão, impede a formulação de uma regra geral no que diz respeito à quantidade dos produtos arrastados até a saída da chaminé. Eu vou falar um pouco sobre isso. E existe um equipamento
que algumas empresas usam para a determinação dos produtos gasosos emanados pelas chaminés. Esse equipamento é chamado de OSAT, que tem como princípio de operação a absorção seletiva dos diferentes componentes gasosos que compõem a mistura mediante a passagem e o borbulhamento em soluções de produtos químicos previamente dosados. Dessa forma, o aparelho permite avaliar a disposição volumétrica do CO2, do CO e do O2N2. A avaliação final de tais resultados é chamado de, entre aspas, amostragem em chaminé. Dando seguimento, aqui está uma imagem definida de uma aparelhagem para a determinação da umidade da amostra de gases colhidas em uma chaminé. Está aí o processo e o equipamento definido na imagem. A obtenção de uma amostra representativa requer um procedimento adequado, sob pena de se obter resultados totalmente falsos à medida que a primeira exigência é o conhecimento da composição química dos gases afluentes e de sua umidade. Então requer certa calma e cautela no processo de detecção desses materiais para que não haja um resultado falso do assunto. Aqui alguns equipamentos de coleta. Tem uma sonda aquecida com a coleta dos gases. Existem sistemas de filtro e ciclones aquecidos. Um conjunto de borbulhadores para absorção de gases e umidade. Tem bombas de vácuo. Tem um medidor de volume de gases que está sendo descrito na imagem à direita, que é uma aparelhagem usada pelo método 5 do que está sendo descrito aqui. E dando seguimento, o vapor de água, que é sempre presente na mistura, ela pode provocar a formação de alguns produtos corrosivos e prejudicar todo o sistema. Segue-se como condição importante assegurar durante o ensaio, junto ao ponto de sucção da amostra, a presença da denominada velocidade isocinética. Constata-se esta condição quando a velocidade de escoamento do gás no interior do bocal se aproxima daquela existente do próprio gás, que escoa próximo à tomada da amostra. Então, dando seguimento aqui, tem aqui à esquerda um esquema gráfico de definição de velocidade isométrica. E a sonda deve ter um cuidado, ela deve ser instalada mais afastada possível de qualquer zona de turbulência existente no tubo de escoamento. E dando seguimento, eu vou falar sobre alguns métodos, 2 métodos básicos para se efetuar essas medições. Tem o primeiro método, que é o método de determinação por incrementos. Procede-se de maneira a obter várias amostras separadas, segundo uma programação de distribuição dos pontos de coleta. E tem um segundo método que se chama o método cumulativo, que é o oposto do método de determinação por incrementos. Recolhe-se todo o material de uma única vez e determina-se seus valores. Acresce citar que os resultados definitivos resultam da média de repetidas tomadas de amostra, né? Dentre os gases resultantes da combustão, são considerados poluentes aqueles que não são reciclados por algum processo natural no meio ambiente. Alguns exemplos são o nitrogênio, o gás sulfúrico. Para a eliminação desses efluentes contaminadores, a tecnologia deve intervir, não somente mediante a formação do aperfeiçoamento, como também no estabelecimento de técnicas de separação adequadas, né? Então, no segmento aqui, a absorção é o método mais divulgado, devido à sua velocidade da reação e à eficácia da aparelhagem. A dolomita, por exemplo, tem sido empregada como veículo de absorção
do SO2 e constata-se de fato uma absorção de até 90% do SO2 formado. Resultado este que atinge 99% se o circuito do gás for associado a um adaptador. Está aqui uma aplicação da dolomita como agente da redução de emissões, uma representação na imagem da dolomita, daqui da esquerda para a direita a dolomita, a representação da caldeira, a chaminé e o lavador captador, né? O processo catalítico deve formar o sulfato de amônio com o SO2 dos gases. O método consiste, que é o processo catalítico, inicialmente na transformação do SO2 em SO3 por meio da ação catalítica, né, chegam em regiões com temperaturas de entre 380 a 400 graus Celsius e imediatamente é convertido em ácido sulfúrico, que depois a própria corrente gasosa, mantida a temperatura entre 220 e 260, pulveriza-se água amoniacal, produto esse que gera um sulfato de amônio. Assim, obtém-se com o processo um produto final de valor comercial que promove um retorno do investimento capaz de justificar sua inversão. O processo se verifica a temperaturas elevadas para eliminar o risco da corrosão, sendo o sulfato facilmente separado com captadores a seco. Está aqui uma representação em imagem, né, de um processo Quiroga catalítico. Está aqui da esquerda para a direita, o combustível, a caldeira, o catalisador, como sai o processo, e por fim a chaminé, né? Vou falar um pouco sobre a separação a seco. Separação essa que fala que é com base na gravidade, tá? Cada partícula dessa separação incorpora uma determinada massa que pela força da gravidade tende a cair. As partículas que possuem massas reduzidas sofrem influência do fluxo e resistência no meio gasoso e continuam sendo arrastadas pelos gases. Portanto, um aparelho que tenha por base este princípio de funcionamento tende a separar as partículas maiores e a exibir rendimentos bastante modestos, né? Bastante modestos. Dando seguimento aqui, está aqui uma representação maravilhosa sobre uma câmara de decantação com base na gravidade, uma separação a seco. Tem aqui uma força centrífuga desse método, que constitui outro recurso, né? O mais divulgado desses recursos é o ciclone. São impostos uma corrente gasosa impregnada de partículas, uma mudança de direção e um movimento rotatório no interior de um cilindro pela introdução tangencial de fluidos. O percurso dessa partícula sofre uma ação conjunta da força da gravidade. E mediante esta tecnologia, separa-se 90% das partículas, sendo arrastadas geralmente às dimensões inferiores a 10 metros. Está aqui uma representação, dois exemplos de ciclone, separadores de poeiras, e um conjunto de um ciclone que é à direita. Essas representações estão aí, né? Falando um pouco mais sobre a separação a seco, tem um aumento da eficiência da separação. A técnica desenvolveu os filtros com tecidos, né, também conhecidos por filtros de mangas, com resultados superiores aos primeiros descritos acima, que retém até 99% das partículas de gás, né? É um procedimento bastante significativo, 99%. E à direita tem aqui uma figura dos filtros de manga com seus acessórios de extração contínua das poeiras. Aqui é a cesta, o tubo de sopro, a saída de ar limpo, tem todo o processo descrito aqui. A substituição de filtro de manga
que responde pela captação a seco, né, e filtro eletrostático. O aparelho consiste em uma câmara de passagem dos gases, onde se estabelece um campo de alta tensão elétrica, provocando a ionização pelos eletrodos componentes do campo. Graças a um processo mecânico, assim, as partículas presas aos elétrons se desprendem e caem em coletores, que se incumbem da extração do material poluente. Está aqui uma descrição de um elemento básico de um precipitador eletrostático, e à direita, vista geral de um precipitador eletrostático da empresa Rothermühe, de 1990. Dando seguimento, vou falar aqui um pouco mais sobre a separação a úmido. Essa técnica recorre à água para reter as partículas contidas nos gases. A série de aparelhos se denomina captadores a úmido, né? Dentre eles o Ciclone lavador, o Venturi, dentre outros por aí. Todos eles se baseiam no fato de a partícula sólida se agregar na gotícula de água, separando-se da fase gasosa. A eficiência dessas concepções varia de projeto para projeto, porém exibem valores superiores aos captadores ciclônicos, e isso dá uma vantagem muito interessante. Os combustíveis, né, ao se combinarem com o ar no processo de queima, produzem diversos gases que podem ser prejudiciais ao ambiente. E além disso, podem gerar fíons e particulados, né? Por essas razões, os gases de combustão devem ser tratados antes de serem lançados na atmosfera. É esse um dos motivos para ter tantos processos de detecção desses gases e tratamento. O tratamento dos gases é feito em torres de lavagem ou por processos químicos. É importante salientar tanto os gases prejudiciais quanto os gases particulados devem ser reduzidos na sua geração, isso é, no momento de combustão. O tratamento posterior resulta em novos resíduos a serem tratados. É um processo muito complexo e requer bastante atenção. Está aqui uma representação de uma imagem de ciclones, né? Um sistema de ciclones de tratamento de gases a combustão, né? Eu vou passar agora a palavra para a próxima aluna e quero agradecer por esse trabalho, por essa oportunidade de falar sobre vários assuntos de caldeira. É um assunto muito interessante, eu sei que também é um assunto que vai somar muito no meu ambiente de trabalho, que eu espero um dia poder trabalhar. Quero agradecer aos meus colegas por ter participado desse grupo, por ter me dado a oportunidade de contribuir. E passo a palavra agora à Lorena. Obrigado. Olá, o meu nome é Lorena e eu vou apresentar aqui sobre o controle de emissão de fumaça escura em fornos e caldeiras de pequena capacidade. Para iniciar isso, vamos entender primeiro que a caldeira é um equipamento cuja função é gerar energia para diversas necessidades. São utilizadas em uma grande diversidade de segmentos industriais e, para seu funcionamento, é necessário a queima de diferentes tipos de combustíveis, tais como óleo, gás, biomassa, entre diversos outros. Mas nem sempre a queima desses combustíveis é realizada de forma eficiente, para que aproveite o máximo possível da sua capacidade. Com a falta de controle da queima de combustível, a indústria passa a perder dinheiro e capacidade produtiva, fator que ocorre com grande frequência e é de extrema desvantagem para qualquer empresa. A queima dos combustíveis mencionados anteriormente requer uma determinada quantidade de ar para garantir a combustão completa. A falta de ar é caracterizada geralmente por uma fumaça preta, que aqui vamos chamar de fuligem, e é gerada através da queima incompleta do combustível, essencialmente a biomassa. Contudo, a excessiva emissão dessa fumaça pode ser um importante indicativo de problema, que pode gerar impactos ambientais significativos, podendo ser tóxica, além de diminuir consideravelmente o rendimento da caldeira. Agora vamos falar um pouco sobre a queima do combustível. O excesso de ar leva a uma maior quantidade de calor sensível pela chaminé, esfriando a chama e aumentando o consumo de combustível no processo.
Quanto maior for o volume de ar introduzido no queimador, maiores volumes de fumos e perdas de calor se dão pela chaminé. Esse volume deve ser ajustado no mínimo possível para aumentar o rendimento de queima. E para obter o máximo de eficiência na queima, deve-se medir o teor do dióxido de carbono, o oxigênio, o monóxido de carbono, o fuligem para aqueles queimadores a óleo e temperatura dos gases da chaminé, entre outros e vários diversos parâmetros. Para determinar os principais motivos da excessiva emissão de fuligem que sai pela chaminé de caldeiras, é preciso saber que, além da combustão incompleta, a formação de fuligem também gera outros avisos no processo de geração de vapor, que podem indicar falhas ou ineficiência de componentes ou até defeitos estruturais da caldeira. Entre os principais motivos da excessiva emissão de fuligem, há o processo de combustão desajustado, que são quando as caldeiras que apresentam problemas de combustão ou combustão desajustada certamente vão liberar excessivos volumes de fuligem pela chaminé, ou seja, mais fumaça preta pela chaminé. Essas caldeiras desajustadas têm por característica arrastar muito combustível não queimado, que por consequência pode sobrecarregar o sistema de filtragem do gerador de vapor. E a solução para isso é exigida uma correta regulagem no processo de combustão da caldeira. O excesso de ar representa a quantidade de ar necessária para que haja a queima total do combustível pela caldeira. Quando a ineficiência tem-se como consequência a queima incompleta, que faz com que não haja a total liberação de energia que nele contém. Outro problema que aqui vamos mencionar é o problema do combustível adotado na caldeira. Ou seja, a quantidade de ar necessária para a combustão completa é influenciada pelo combustível. A qualidade dele importa, sim. Então, quando o material está com baixa qualidade, alteram-se os parâmetros do processo, fazendo com que se tenha uma variação não controlada na quantidade de ar introduzido, podendo gerar uma queima incompleta do material. Fatores como granulometria, umidade e composição influenciam a qualidade de combustíveis sólidos e a viscosidade e temperatura influenciam de líquidos, como por exemplo, combustíveis com granulometria muito fina ou alta presença de finos são um problema, porque combustíveis com umidade muito diferente da umidade normal, que é habituado, também não é recomendada. Problemas relacionados à vedação do sistema de filtragem da caldeira, como nos dois problemas anteriores, as falhas de caldeira também vão decair sobre o sistema de filtragem, que resulta em uma excessiva liberação de fuligem pela chaminé. E é exatamente por isso que esse terceiro fator problemático está relacionado às falhas de sistema de filtragem da caldeira. Mas nesse caso, os problemas costumam ocorrer em alguns pontos específicos, como filtros de manga, filtro eletrostático, filtro multiciclone. E nesses sistemas de filtragem, pode haver problemas de vedação da válvula rotativa, principalmente com excesso de folga. Com isso, há aumento da entrada de ar falsa, carregando e arrastando as partículas de cinzas diretamente para a chaminé. E para a solução dessa falha, há necessidade de recorrente monitoramento. A manutenção dos componentes também é muito importante, e principalmente nos sistemas de filtragem. Por fim, o nosso último problema, que é a idealização do projeto da fornalha. Ele está relacionado aos projetos acoplados a caldeiras. Quer dizer que fornalhas muito pequenas apresentam maior velocidade na geração de gases, que contribui com o arrasto de combustível não queimado, ou seja, o tempo dos gases do combustível suspensos é muito pequeno, não havendo tempo suficiente para a queima completa. E isso faz com que aumente a probabilidade de emissão de particulado na chaminé. Uma solução para isso é a realização de adequações mecânicas na chaminé. Como exemplo, a instalação de tijolos refratórios ou até o aumento do volume da fornalha,
o que é um pouco inviável, tendo em vista os altos custos elevados para isto. E com esses motivos, chegamos à conclusão que temos que notar a importância de olhar para a chaminé e buscar entender o que ela está indicando sobre o seu funcionamento do gerador de vapor, para que não haja problemas e, consequentemente, paradas indesejadas em todo o sistema, que podem influenciar na sua disponibilidade e também no seu rendimento. De controle. São vários os métodos que podem ser utilizados para o controle e redução das emissões, devendo ser aplicados de acordo com a necessidade para alcançar os parâmetros exigidos legalmente, tais como aumentar o tamanho da fornalha, o que foi mencionado no exemplo anterior, contudo, ainda há um alto valor para isto. Aumentar o excesso de ar de combustão, isso é só possível quando a fornalha foi construída com controle de suprimento primário, ou seja, o ar soprado sobre a grelha. O uso de lenha seca ou briquetes de bagaço de cana, serragem, etc. E a instalação de equipamentos de controle nas chaminés, tais como ciclones, elevadores de gases, câmaras gravitacionais, exemplo, a caixa de fumaça, entre outros. De um método de controle baseado nas câmaras gravitacionais, eu trouxe a caixa de fumaça, que é um equipamento simples, de baixo custo, fácil de confeccionar, prático e não requer operação. É capaz de reter material particulado, constituído por fuligem e cinzas resultantes da queima precária de combustíveis sólidos. Destina-se ao controle de emissão de fuligem de cinzas em fornos de pequena capacidade, que utilizam lenha como principal combustível. Vamos falar sobre os métodos para aproveitar a capacidade do combustível. Em primeiro, temos a presença de ar, que é o primeiro passo para melhorar o consumo de combustível da caldeira e analisar a quantidade de ar que a caldeira está recebendo. Deve-se proporcionar a quantidade ideal de ar para a queima. Quando existe uma quantidade de ar menor do que a necessária para fazer a combustão, é produzido monóxido de carbono e assim realiza uma combustão incompleta. Mas a presença excessiva de ar também poderá prejudicar a combustão, fazendo com que a temperatura dos gases diminua e a queima de combustível seja muito maior, diminuindo a capacidade e desempenho em sua produção. Os gases de combustão são primordiais durante a queima de combustível e geração de energia, e a quantidade ideal de cada tipo de gás é grande e responsável em determinar a qualidade de combustão e capacidade da caldeira. Sendo assim, é recomendado, sempre que possível, a medição dos gases para realizar possíveis ajustes. Através do monitoramento de gases como oxigênio, carbono e entre outros, é possível verificar se sua caldeira está tendo uma combustão completa ou incompleta, se o calor está sendo aproveitado ao máximo, se a quantidade de ar que está sendo fornecida é a ideal, se o combustível está sendo aproveitado ao máximo e ainda controlar o nível de poluição que a caldeira está gerando. E em terceiro tópico temos a manutenção, que é um fator muito importante para tirar um máximo de proveito da caldeira e aumentar o desempenho da sua produção. É a realização de manutenções preventivas e corretivas regularmente. Durante essas manutenções que grande parte dos erros da caldeira são identificados e corrigidos, podendo ajustar cada um dos seus detalhes para que a caldeira seja utilizada em sua capacidade máxima e o gasto de combustível seja muito menor. Olá, professor. Eu me chamo Pedro e eu estou encarregado de apresentar o último assunto, que é a Ringleman Smoke Chart. E, bem, o que significa isso? Vamos ver agora. Bom, na década de 1890, um engenheiro francês chamado Maximilien Ringleman, precisando regular a queima nas caldeiras das indústrias, criou uma escala que leva o seu nome e que permitia o ajuste da quantidade de combustível sendo consumido em um dado momento.
a partir da visualização da fumaça que saía pela chaminé. Bom, vamos dar uma lembrada rápida dos malefícios da má gestão dos combustíveis fósseis e uma das coisas que foi o motivo do Ringelmann ter criado essa mesma escala. A fumaça preta, como é conhecida, é proveniente de uma reação de combustão incompleta, ou seja, é uma reação a qual não possui comburente suficiente para consumir todo o combustível da reação, gerando diversos subprodutos. Quando se fala em combustíveis fósseis, como óleo diesel, utilizado em frotas de veículos automotores e para o funcionamento de determinados equipamentos industriais, sua composição, em maioria, é de cadeias de hidrocarbonetos, como nitrogênio, oxigênio, enxofre e outros elementos fazendo parte dessa constituição. Os malefícios da má gestão, eles começam com a realização da queima incompleta para a produção de energia, onde há a liberação da atmosfera, em sua maioria substâncias como o material particulado, o dióxido de enxofre, um óxido de nitrogênio, um monóxido de carbono e hidrocarbonetos, as quais causam a poluição atmosférica e, como consequência, os diversos danos à saúde, principalmente durante o período de inverno, em que existe uma maior dificuldade de dispersão dos poluentes atmosféricos. Aqui temos uma pequena imagem que mostra os poluentes primários, com a geração do dióxido de enxofre, do monóxido de carbono, entre os outros, junto com os principais contribuintes para essa poluição, como as indústrias, como os veículos, e os poluentes secundários, que alguns são gerados por meio dos poluentes primários. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, né? A Ringelmann Smoke Chart. A Ringelmann Smoke Chart, ou a escala de Ringelmann, originalmente era uma escala gráfica para a avaliação calorimétrica de densidade de fumaça, constituída de 6 padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto, onde o branco representava o 0 e o preto o 5. O sexto padrão, né? O quinto padrão, perdão. É uma escala circular, onde ela possui um orifício, como esse exemplo, que o orifício central deve ser cortado para que haja uma visualização do outro lado. Então ela é utilizada de forma que você você imprime uma imagem dessas e corta o orifício central e coloca ele no equipamento que está gerando aquela fumaça. E aí, observando a fumaça a olho nu, você compara essa fumaça com um dos padrões da Smoke Chart, e a partir disso você deduz qual é a cor da fumaça que mais representa, qual o padrão que está mais próximo da cor da fumaça que você está vendo, gerando uma observação olho nu. Isso possui diversos efeitos muito práticos e rápidos, porém ele gerou diversas desvantagens que podemos ver depois. Iremos detalhar mais a fundo mais tarde, tá? Porém, é importante notar isso, que por ser uma avaliação muito simples, ela possui muitas vantagens, porém muitas desvantagens. Posteriormente, a escala foi alterada para um padrão pentagonal, eliminando a escala branca de densidade 0% para uma melhor compactação do seu serviço. As suas escalas desde o início representam
O branco, de densidade 0%, que é predominantemente vapor d'água, resultado do escapamento do líquido de resfriamento com gotículas de água condensando no ar frio. Basicamente, essa densidade ela representa a escala básica de medida para a opacidade da fumaça, se tornando um meio muito simples de um observador poder saber o quão danosa é aquela fumaça. Os outros tons de cinza até o preto, de densidade 20%, 40%, 60%, 80% e 100%, elas representam o aumento da poluição da fumaça de uma combustão incompleta em seus respectivos agravamentos, de acordo com o aumento da sua densidade. Além de ser prejudicial à saúde, os resíduos se fixam nos alvéolos pulmonares e hemácias, reduzindo a circulação de oxigênio e pondo a vida em risco em altas concentrações. Além disso, quanto mais escura a fumaça, menos eficiente será o equipamento, gerando mais desperdícios. Geralmente, a fumaça escura é claramente visível contra um céu claro, mas é difícil de se ver à noite ou contra um fundo escuro. E a fumaça branca costuma ser visível na escuridão quando iluminada, mas será mais difícil de ver contra um fundo de céu claro. A fumaça é comumente medida em termos de sua densidade aparente em relação a uma escala de cinza conhecida. Com o intuito de descobrir se o equipamento de combustão está emitindo fumaça em níveis acima dos permitidos, utiliza-se da escala de Ringelmann ao mirar a fumaça saindo da chaminé contra o fundo criado pelo céu, ou o teto da fábrica, e compara a fumaça com os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, como o exemplo da imagem ao lado. Essa escala é na verdade uma lâmina de papel com uma perfuração central de 5 lados, ao redor dos quais existem tonalidades de cinza progressivamente mais escuras, desde o branco até o preto, e enumeradas de 1 a 5. Aqui vemos a escala um pouco mais explicada, com as suas densidades de 20, 40, 60 até 100, e normalmente na legislação brasileira a densidade de 20% e 40% elas são desconsideradas e as densidades maiores devem ser rapidamente tratadas. Ao mirar a fumaça saindo do escapamento de uma caldeira, ou nesse caso tomamos a liberdade de pôr um exemplo de um escapamento de carro, escolhe-se a tonalidade de cinza que melhor representa a fumaça emitida, de 1 até 5, permitindo então classificar e corrigir a combustão, com um possível aumento ou diminuição do fornecimento de combustível, tendo em vista que, pela uma densidade maior, está sendo gerada por uma queima insuficiente do combustível, então está sendo desperdiçado muito combustível nessa queima. A queima não está sendo completa. Portanto, uma diminuição no combustível ou um aumento pode ser que, por exemplo, seja insuficiente a quantidade de combustível que aquele equipamento esteja demandando e ele precisa de mais para a fumaça poder ficar mais dispersa. Mais calor ou menos combustível, por exemplo. O sucesso desse simples invento foi muito marcante e extrapolou a área de caldeiras. Assim é
Quando começaram a surgir os primeiros veículos práticos movidos a diesel, por volta dos anos de 1920, a escala de Ringleman também passou a ser adotada como forma de avaliação do funcionamento, e tão bem que ela foi acolhida pela sociedade. Ringleman é ainda a forma oficial prevista em lei para a avaliação da fumaça de motores a diesel no país, para se ter noção. Para resolver as limitações da escala de Ringleman, foi desenvolvido o opacímetro. Por via de curiosidade, o que é um opacímetro? Um opacímetro é um equipamento eletrônico que permite, por meio de um feixe de luz, avaliar a densidade da fumaça coletada por meio de uma sonda que é introduzida no tubo do escapamento da caldeira de um carro em um compartimento fechado. Por ser um equipamento eletrônico, ele não precisa de interferências nem visualizações humanas para seu funcionamento, o que resulta numa eficiência muito maior do que o Smoke Shard. Porém, temos a praticidade em vista aqui, e levando a praticidade em conta, o Ringleman é muito mais fácil e muito menos custoso. Entretanto, há muitos problemas para o emprego do método em motores a diesel ou caldeiras a diesel, por exemplo. Por ser uma medição subjetiva, ela depende muito do olho humano, e é difícil garantir a estabilidade e repetibilidade da leitura, mesmo com operadores treinados cuidadosamente. Por exemplo, cada pessoa ela vai tender a avaliar as cores de um modo próprio, tendendo elas para um ou outro setor da escala, com pequenas diferenças, claro, mas o que não garante uma certeza tão grande do método. A variação no fundo, ou plano de fundo, como podemos melhorar, pode ser um céu claro ou escuro, o que irá mudar dependendo do tom da fumaça que esteja sendo disposto no ar. Pode ser, por exemplo, um teto de fábrica, uma parede de cor escura, que acarretará dificuldades em correlacionar o que se vê com o padrão correspondente, além de não poder ser eficientemente usada à noite. Bom, é isso, professor. Obrigado por todo o acompanhamento durante nosso curso, e obrigado por todo o assunto distribuído, todos os trabalhos pesquisados e por todo o conteúdo que nos foi adquirido. Em nome de todo o nosso grupo, eu agradeço ao senhor por toda a atenção, e muito obrigado, professor. Até mais.